Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Comenta News. Esse é mais um giro de notícias neste canal que foi feito para você, que muitas vezes não tem tempo para abrir um jornal, para assistir a televisão. Aqui você encontra o resumo de tudo aquilo que de mais importante acontece hoje no Brasil e no mundo. Portanto, já chegue dando logo o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder os novos lançamentos. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! E a primeira notícia de hoje vem da Itália. A Itália anunciará plano de reabertura gradual da economia, ou seja, temos boas notícias. O governo da Itália pretende anunciar nesta quarta-feira, dia 22, um plano de reabertura gradual do país a partir do dia 4 de maio. A medida faz parte da segunda fase da estratégia do país europeu para combater a pandemia do novo coronavírus. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, informou que a decisão será anunciada, abre aspas, antes do final de semana. Segundo ele, muitos cidadãos estão cansados e querem um significativo relaxamento das medidas, ou ainda a sua total abolição. Depois, há exigências das empresas e das atividades comerciais de recomeçar o mais rápido possível. Segundo a agência ANSA, Conte acrescentou, abre aspas, eu gostaria de poder dizer, reabriremos tudo, rápido, recomecemos, mas isso seria irresponsável. Faria a curva do contágio voltar a subir de maneira descontrolada e anularia todos os esforços que fizemos até aqui. O chefe do governo italiano disse que uma força-tarefa de especialistas está trabalhando para um plano de retomada gradual e sustentável. Abre aspas. É muito fácil dizer, vamos reabrir tudo, mas os bons propósitos precisam ser trazidos na realidade do nosso país. Então, uma excelente notícia de que a Itália está juntando os cacos e aos poucos está retomando o desenvolvimento. E espero que em breve isso possa começar a ocorrer aqui também. Agora uma notícia muito importante para quem está tentando ainda conseguir o cadastro no auxílio emergencial. Meu auxílio emergencial foi negado. Posso recorrer? Os trabalhadores que tiveram pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 negado pelo governo podem contestar a decisão segundo a Caixa Econômica Federal. Desde segunda-feira, dia 20, o aplicativo do auxílio emergencial passou a disponibilizar ao trabalhador a possibilidade de fazer uma nova solicitação ou de contestar o resultado da análise efetuado pelo DataPrev, responsável por avaliar os dados. A alternativa é possível tanto para quem fez a solicitação via aplicativo e site, quanto para os inscritos no Cadastro Único que não receberam o benefício. Veja como fazer. Inscritos no Cadastro Único. Os trabalhadores inscritos no Cadastro Único e que atendem aos critérios de auxílio emergencial devem ter seus benefícios pagos automaticamente. Caso o trabalhador não tenha recebido e acredite que se enquadra nos critérios, ele pode verificar o resultado da análise por meio do aplicativo do auxílio emergencial. Caso o trabalhador tenha tido seu auxílio reprovado, pode fazer uma nova solicitação através do próprio aplicativo. Agora, inscritos via aplicativo e site. O trabalhador deve verificar, por meio do aplicativo do auxílio emergencial, o andamento do seu pedido. A Caixa promete disponibilizar até o final da semana o resultado da análise feita pela DataPrev com a relação dos pedidos não aprovados. Em análise, os dados ainda estão sendo analisados pela DataPrev. Benefício não aprovado. O trabalhador pode contestar o motivo da não aprovação através do aplicativo. Também pode, alternadamente, realizar nova solicitação. Dados inconclusivos. O trabalhador poderá fazer nova solicitação. Ao fazer o novo pedido, deve ficar atento aos possíveis motivos para inconclusão. Segundo a Caixa, marcação como chefe de família sem ter indicado nenhum membro, falta de inserção da informação de sexo do requerente, inserção incorreta de dados de membro da família como CPF e data de nascimento, divergência de cadastramento entre membros da mesma família, inclusão de alguma pessoa da família que já tenha falecido. Então, fiquem muito atentos. Você que ainda acha que não conseguiu o auxílio emergencial, saiba que agora tem como recorrer. Então, veja lá
porque é muito importante que nesse momento os autônomos tenham o devido amparo legal. Então, corra atrás dos seus direitos. Agora uma boa notícia no Brasil e ela vem de Santa Catarina. Santa Catarina libera funcionamento de igrejas e estabelecimentos comerciais. Carlos Moisés, PSL, governador de Santa Catarina, anunciou nesta segunda-feira, dia 20, a liberação de uma série de atividades comerciais e religiosas. A decisão é uma forma de afrouxamento das políticas de isolamento adotadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Já a partir desta terça-feira, dia 21, templos e igrejas estão permitidos a receber fiéis. Na quarta-feira, dia 22, a reabertura de shopping centers, centros comerciais, galerias, restaurantes e academias passam a ser autorizadas. Todos os serviços, no entanto, vão precisar atender requisitos de distanciamento social e higienização. Segundo o portal Terra, Moisés declarou, abre aspas, essa retomada de atividades está sendo feita de forma muito responsável e calculada, inclusive com o uso de ferramentas que medem o impacto de cada movimento que o governo faz. Contamos também com a colaboração de todos os catarinenses para que sigam as regras estabelecidas a fim de evitar o contágio. As liberações para a retomada dessas atividades serão asseguradas com a publicação de portarias no Diário Oficial. Que bom para os nossos amigos catarinenses. Tomara que isso comece a ocorrer também no Rio de Janeiro, em São Paulo e demais cidades, porque é muito importante que as atividades não cessem. Lembrando sempre que é muito importante realizar o distanciamento social das pessoas do grupo de risco, porque essas sim merecem nossos cuidados, nossa atenção, e estão mais vulneráveis à doença. Agora uma notícia que envolve o Brasil e os Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos celebram parceria contra o crime organizado. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos celebraram nesta segunda-feira, dia 20, a cooperação entre as duas nações no combate ao crime organizado. A parceria entre os países, com a participação do governo de Moçambique, levou à prisão de Gilberto Aparecido dos Santos, apelidado de Fuminho. Integrante do 1º Comando da Capital, PCC, Fuminho estava foragido da Justiça brasileira. Em nota conjunta dos Ministérios da Defesa, Justiça e Relações Exteriores, publicados nesta segunda-feira, dia 20, o governo Jair Bolsonaro agradeceu aos Estados Unidos por meio da Drug Enforcement Administration, a DEA, ou DEA, e a Moçambique. O DEA já monitorava os passos de Fuminho na Bolívia e havia articulado uma operação para prendê-lo no ano passado. Mas o plano foi considerado arriscado demais, pois o traficante tinha forte proteção armada no país, destaca o portal R7. Em mensagem no Twitter, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil celebrou a operação, abre aspas, trabalhando juntos contra o crime organizado, escreveu. A captura do criminoso também foi celebrada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como noticiou o Renova Mídia. É muito bom que o Brasil esteja alinhado aos países de primeiro mundo no combate ao crime organizado, porque necessitamos de toda a ajuda possível e de toda a tecnologia para que assim nós possamos nos ver livres de vez desse perigo que ameaça a todos os cidadãos de bem. Agora uma notícia do MEC, do Ministério da Educação. O painel do MEC permite monitoramento das atividades nas universidades. O governo Jair Bolsonaro criou um portal para monitorar o funcionamento e as principais ações das universidades, dos institutos federais, dos Centros Federais de Educação e Tecnologia, Cefetes, e do Colégio Pedro II durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é verificar em tempo real as redes de ensino para saber onde e como o governo pode agir de maneira mais efetiva. Abre aspas. Lançamos um painel de monitoramento das atividades realizadas em universidades e institutos federais, escreveu o ministro Abraham Weintraub nesta segunda-feira, dia 20, em mensagem no Twitter. Abre aspas. Muita coisa boa vem sendo feita com os nossos impostos, acrescentou Weintraub, que também divulgou um vídeo falando sobre o painel. O internauta, por meio de um mapa do Brasil, com informações e gráficos, saberá se a instituição que pesquisa tem aulas parciais, remotas, normais ou suspensas. Também é possível verificar em qual data foi feita a última atualização das informações. Ou seja, o Ministério da Educação está se estruturando e poderão colher agora com maiores detalhes os desempenhos das instituições de ensino superior
que há tanto tempo estavam sucateadas, abandonadas e agora passarão a ser monitoradas bem de perto. E agora vamos começar a falar um pouquinho das notícias um pouco mais complexas, um pouco mais perigosas. Vamos falar do Gilmar Mendes do STF. Gilmar Mendes quer quebrar o sigilo de responsáveis pelos protestos. Não sei quantos aqui estão acompanhando os noticiários, mas estão ocorrendo protestos no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos Estados Unidos, recentemente, teve um protesto contra o fechamento total dos comércios, onde a população quer reabertura dos comércios, porque entendem que a economia não pode parar. E muitas pessoas estão perdendo o emprego. E não é diferente aqui no Brasil. Lá em São Paulo, principalmente, houve um forte protesto contra João Dória, que é o governador do estado de São Paulo. E o povo, que é o impeachment de João Dória, que chamou os manifestantes de amigos da doença. Agora vamos à reportagem. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, defendeu nesta segunda-feira, dia 20, a quebra de sigilo telefônico e bancário dos organizadores das manifestações, abre aspas, contra a democracia. Em entrevista à Globo News, Mendes citou os protestos que ocorreram no último domingo, dia 19, em Brasília. Entre os manifestantes, havia defensores do retorno da intervenção militar e da reedição do AI-5. O ministro repudiou a defesa da volta da ditadura, disse que trata-se de ameaça contra a democracia e que, em suas palavras, deve ser coibido. No entanto, Mendes evitou criticar diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, que compareceu à manifestação. Ele ainda alertou que eventuais decretos de Bolsonaro contra o isolamento social em meio à pandemia de coronavírus podem levá-lo a ser responsabilizado penalmente. Abre aspas. Se o presidente baixasse um decreto fazendo liberou geral, certamente isso seria suspenso, ou pelo Congresso, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, Bolsonaro, estaria atuando além de sua competência. Eu não tenho preocupação em relação a isso. Então Gilmar Mendes vai começar a investigar as pessoas que idealizaram os protestos que estão ocorrendo no Brasil todo, as carreatas. E é complicado, porque essas pessoas vivem em um Monte Olimpo e não têm a menor noção daquilo que está acontecendo no mundo real, onde as pessoas estão perdendo o emprego, onde as pessoas estão sendo impedidas de sair de casa e o isolamento, um lockdown, está sendo feito onde ninguém tem mais liberdade de ir e vir. Então esse é um problema grave, um problema institucional e vamos aguardar para saber se o STF manterá a sua posição e se de fato serão investigadas as pessoas que participaram dessas manifestações, que ao meu ver são manifestações democráticas. E um detalhe, as pessoas que pedem o AI-5 geralmente são sempre 2, 3 pessoas, no máximo 10 pessoas que levantam o cartaz. Isso tem em todas as manifestações e é um direito que as pessoas têm de se manifestarem. Agora, quem quer embarcar na ideia, de AI-5, de intervenção, eu sou totalmente contra, porque devemos sempre buscar as soluções democraticamente, porque rasgar a Constituição não leva a lugar bom nenhum. Agora uma verdadeira bomba em forma de notícia. Maia e Alcolumbre articulam golpe contra Bolsonaro, diz ex-deputado. O ex-deputado Roberto Jefferson ganhou as manchetes em vários veículos da imprensa no Brasil nos últimos dias após denunciar um golpe do Congresso Nacional contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Atual presidente nacional do PTB, em live com o jornalista Oswaldo Eustáquio, no último domingo, dia 19, Jefferson afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, são os cabeças da articulação para derrubar Bolsonaro. Maia e Alcolumbre estariam em conluio com lideranças do DEM e do PSDB, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para aproveitar a crise gerada pelo coronavírus com o objetivo de usurpar os poderes do presidente eleito
com 57 milhões de votos. Bolsonaro transmitiu a live com a denúncia de Jefferson em tempo real para os seus milhões de seguidores na rede social Facebook. No dia seguinte, segunda-feira, dia 20, desta vez em conversa com jornalistas do programa Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan, o ex-deputado explicou em mais detalhes o suposto golpe em andamento contra Bolsonaro. Jefferson disse que, abre aspas, há um projeto em curso para tentar impedir o presidente Bolsonaro, mas que o povo na rua vem controlando o ímpeto dos supostos golpistas. Abre aspas para ele. O povo na rua é o esteio do Bolsonaro. Não pediram ainda o impeachment do presidente Bolsonaro porque temem, sujam a roupa, borram as calças. Esses homens que estão tramando o impeachment do presidente. Jefferson disse que Maia já encomendou um pedido de impeachment ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, contra o presidente Bolsonaro. Abre aspas. O que Rodrigo Maia leva em troca? A esquerda, que pediu a ele a cabeça do Bolsonaro, dará a aprovação desta proposta de emenda constitucional, permitindo reeleição dentro da mesma legislatura à presidência da Câmara dos Deputados e à presidência do Senado da República. Durante a entrevista à Jovem Pan, o ex-deputado afirmou que a justificativa do pedido de impeachment seria baseado na, abre aspas, ingovernabilidade do presidente e, por este motivo, Maia está colocando as próprias pautas à frente das pautas do governo na Câmara. Abre aspas. O governo Maia, abre aspas, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre roubaram a agenda legislativa do presidente da República. Eles não fazem a agenda do governo. Ao contrário, eles fazem andar a agenda deles, a agenda do grupo que se uniu para fazer o parlamentarismo branco. Jefferson ainda citou o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, como integrante da suposta trama para derrubar Bolsonaro. Então, meus amigos, estamos diante de uma revelação importante e o que nos resta é acompanhar para poder saber se realmente se confirma essa notícia. Apesar que, mesmo se ela for verdadeira, sendo jogada assim no ventilador, com certeza qualquer plano que se teria por debaixo poderia ir por água abaixo. Bom, enfim, Rodrigo Maia nós já conhecemos, principalmente quem é do Rio de Janeiro, os eleitores dele principalmente, né, que ele de fato está caducando diversas propostas que vêm do governo, está deixando de lado, está deixando expirar o prazo e está pautando apenas as suas próprias propostas. Por exemplo, a carteira verde e amarela, que era para sair, não saiu porque caducou. A carteirinha estudantil digital também caducou. O projeto que previa o uso do fundo partidário para o coronavírus também foi engavetado. Então, podemos perceber que não estão pautando aquilo que é relevante para o país. Mas nenhum mandato dura para sempre. Nas próximas eleições eu tenho certeza de que o povo será ouvido pelo voto e esses que presidem a Câmara e o Senado vão picar mula. Bom, essas foram as notícias de hoje. Mais uma vez eu agradeço por terem ficado até o final. Vou pedir que deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo e que ative o sininho das notificações para que assim você possa ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e tchau, tchau!